Vocês sabem que com a questão do coronavírus, várias igrejas acabaram cancelando as suas programações, as suas atividades. Na nossa comunidade também, nós cancelamos aqui em Porto Alegre. Né? A gente entende que, por mais que algumas lideranças religiosas têm falado, né, da questão da fé, não, que a gente precisa, né, se encontrar, se reunir como igreja, fazer o culto, se encontrar no templo, né, de ter fé, de que nada vai acontecer e tudo mais. Nós acreditamos que a fé também exige de nós bom senso nesse momento, né, e então a gente decidiu, né, cancelar a nossa programação presencial, não nos reunirmos presencialmente e estarmos aqui reunidos online. Bem-vinda, Nathalie. Obrigado pela tua presença aí. Bem-vindo a todos e todas. Então nós decidimos como igreja nos reunirmos online, dessa forma. Né? Eu acho que, como eu falei no início, nós somos igreja, né? E onde quer que nós estejamos, ali está a igreja, e que bom que a tecnologia nos permite esse encontro virtual, esse encontro à distância. Né? E nós também não vamos pôr Deus à prova, saindo na rua e se encontrando e tal. Acho que não é sensato. A fé também exige de nós bom senso. Né? E parte do nosso tema de hoje tem a ver com essa questão do coronavírus. Parte do nosso estudo bíblico tem a ver com isso. Porque o coronavírus trouxe à tona um debate também sobre globalização. Né? Esse entendimento de que nós somos uma comunidade global e o que acontece comigo repercute com o próximo. Né? Assim como a gente tem visto que aquilo que aconteceu lá na China repercute na nossa agenda hoje, na nossa vida hoje, no nosso cotidiano hoje. Então nós precisamos nos entender como uma comunidade global, totalmente conectada, e saber que aquilo que acontece com um repercute na vida de todos. Né? Ainda mais agora, nós precisamos ter esse olhar fraterno e esse senso de responsabilidade com o outro, com o próximo. Né? O coronavírus vai exigir de nós esse senso de coletividade acima daquilo que nós estamos acostumados a praticar. Outra coisa que eu percebo, e que vai ser o tema desse nosso encontro também, é que o coronavírus, ao forçar uma paralisação da produção capitalista, trouxe também, de certa forma, ainda que de forma penosa, o alívio para a Terra, né, o alívio da exploração desenfreada que a Terra vinha sofrendo com o capitalismo. Obviamente isso não é de todo bom quando a gente pensa também a que custo isso acontece, né, com um tanto de pessoas doentes e mortas pelo mundo. Mas o que acontece também é que, de certa forma, o coronavírus nos forçou a parar. Forçou o mundo a parar, né? E eu tenho visto, inclusive eu vi umas reportagens apresentando o quanto diminuiu o índice de poluição na China, antes e depois do coronavírus. Né? O coronavírus forçou a China a parar a produção, a parar né, a sua produção também capitalista, né? E isso fez com que a Terra respirasse um pouco, né? A própria poluição na China simplesmente acabou, né? Depois de algumas semanas de coronavírus, que forçou essa paralisação então da exploração da Terra. E essa relação predatória, exploratória, né, dos recursos da Terra, a gente sabe que sempre trabalhou para o enriquecimento de uma burguesia e para a degradação da vida de uma classe trabalhadora, de uma classe subalterna. Né? E nós podemos citar aqui, por exemplo, as guerras em razão do petróleo, o desastre de Mariana, mais recentemente a PL do veneno, que foi aprovada no Congresso, né, na Câmara e no Senado. E os efeitos da sociedade de consumo que vivemos afeta não só os seres humanos, como todo um ecossistema no planeta.
né? Nós precisamos enxergar a vida na Terra de forma global, de forma integral. E a forma como eu faço uso dos recursos da Terra afeta não somente a mim, senão que também a todos nós, né? Ao próximo. A sociedade ocidental moderna, ela ficou iludida, né, com o mito do progresso, e ela entra em crise com as questões ecológicas, né, e aponta para alguns problemas. Qual o problema, né? O invento é mais moderno e mais rápido do que uma espera messiânica para redimir o planeta, para redimir a vida na Terra, né? Então a natureza, ela é coisificada e resumida em simples objeto de manipulação e de domínio. E daí aqui eu cito Karl Marx, que diz que nós precisamos insistir em uma humanização da natureza e uma naturalização do humano. Os prazeres éticos e culinários são generosamente providos para o nosso consumo. Mas eles são dádivas e eles não podem ser vistos como alvo da nossa existência, né? Como a terra, tudo isso pertence a Deus. Toda a criação pertence a Deus, né? Então existem limites para o nosso consumo, para a nossa exploração da terra, né? Então eu acredito que é a luta por justiça e não as experiências tecnológicas de alto risco que vão poder corrigir esse desequilíbrio entre ricos e pobres, né? E para fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu, é necessário desafiar essas estruturas injustas, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, né? E insistir num comércio justo, em métodos sustentáveis de produção, de alimentação, métodos sustentáveis de gerar combustíveis, né? Então a ligação da terra com o céu depende disso. E como eu falo, né? Quando eu faço essa relação entre a terra e o céu, eu lembro da oração de Jesus do Pai Nosso, né? Que nunca nos falte o pão, e, né? e esse reino de justiça que é anunciado nessa oração do Pai Nosso. Então, para que se faça essa vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu, é necessário que a gente busque por justiça. Por justiça. O Leonardo Boff, ele cita 10 atitudes consideradas por ele, né, fundamentais, para um assumir responsável no reconhecimento do nosso planeta como parte essencial para a nossa sobrevivência na Terra. E daí eu quero fazer menção de 4 delas só, que diz o seguinte: reconhecer a Terra como mãe, que contém todos os elementos, tanto físicos, químicos, biológicos, para produzir e reproduzir a vida, mas sabendo, porém, né, que esses recursos eles são finitos, eles não são eternos, né? Entender também que todos os seres humanos são interligados e possuem um destino comum. Respeitar o ciclo natural de produção da natureza, consumir com responsabilidade os recursos não renováveis da terra. E por último, dar centralidade ao bem comum, né? E as conquistas e o desenvolvimento têm que ser capaz de beneficiar a todos e não apenas uma pequena parcela da sociedade, uma parcela privilegiada, né? Mas esse desenvolvimento, e quando a gente fala de desenvolvimento, esse desenvolvimento ele precisa beneficiar a todos, e não somente uma parcela privilegiada, né? Então aqui nós temos uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta teológica para essas questões, né? E essa resposta teológica como um grito da terra, como um direito da terra. E é por isso que tem se falado muito de uma resposta teológica como sendo a ecoteologia, que se forma como uma corrente teórica e prática, né, conceitual e também espiritual, que busca relacionar a experiência religiosa com o cuidado dessa nossa casa comum, que é o planeta Terra. Então há uma urgência
em mudarmos o nosso olhar sobre a Terra. Até agora nós vimos a Terra como um depósito de recursos infinitos, onde somente retiramos e saqueamos, mas nós precisamos entender a Terra como um organismo vivo. E esse organismo vivo é a Mãe Terra. E mãe a gente não maltrata, mãe a gente cuida, a gente protege. Nós precisamos recuperar esse olhar encantado com a criação divina e perceber que a vida está para além da produção, está para além do consumo e para além dos caprichos humanos. Nós podemos usufruir da terra, mas precisamos entender que a terra e toda a criação, ela não foi feita para nós, mas ela é feita para Cristo. Colossenses capítulo 1, dos versos 15 ao 17, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui um grifo meu, né? E para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então a criação não existe para a raça humana, mas existe para Cristo. A Bíblia rejeita esse antropocentrismo e afirma a centralidade em Cristo, não somente na salvação, mas também na criação divina. O Laudato Si, um documento do Papa Francisco, que fala muito sobre questões da Terra, antes ainda da última carta que foi feita, né, sobre a Amazônia, Papa Francisco escreve um documento chamado Laudato Si, e no ponto 13 ele diz o seguinte: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor e nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção dessa nossa casa comum, do planeta Terra. Com razão, né, essa nova consciência planetária e a nossa responsabilidade comum por essa herança sagrada que nós recebemos do universo de Deus, ou seja, que é a natureza, que é a Mãe Terra, ela atravessa todos os ensaios. Né, comprova-se nesses textos, né, do Papa Francisco, do Laudato Si, que todos nós saberemos então, né, que precisamos ser ecologizados, nesse sentido de que tudo que a gente pensa, inclusive a nossa fé, precisa transpassar esse tema da ecologia, né, para salvaguardar a criação divina, né? Inclusive como um nosso papel de mordomo da criação. A gente precisa discutir isso e a nossa fé também precisa ser ecologizada nesse sentido, né? Porque cuidar da terra, cuidar da criação divina é um desdobramento não só do nosso amor a Deus, que é o Criador, mas também ao próximo. Porque a gente sabe que as catástrofes naturais, elas afetam sempre primeiramente os mais pobres. Sempre primeiramente os mais pobres. Então, cuidar da natureza divina, cuidar da criação, cuidar da nossa casa comum, essa casa que todos nós vivemos, que é o planeta Terra, é um desdobramento, é uma expressão do nosso amor a Deus e também do nosso amor ao próximo. É também uma questão escatológica, e aqui eu quero explicar o que é escatologia, porque às vezes a linguagem que a gente usa, né, esses conceitos teológicos, eles podem estar um pouco distantes da vida comum, né, da vida prática. Então, explicando um pouco o que é escatologia, escatologia é o estudo do fim. Então, é um olhar para o futuro. É o que nos leva a perguntar, afinal de contas, o que vai acontecer com essa terra?
E daí, dando aqui uma conotação um pouco mais teológica para essa questão, a gente pode perguntar: o que Deus pretende fazer com essa terra? O que Deus pretende fazer, né? Disse com frequência que a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade, lá em Apocalipse, né? Com a cidade santa que desce dos céus, enfim, né? Então se diz com frequência que a Bíblia começa com um jardim do Éden e termina com uma cidade. Embora essa seja uma afirmação da vida urbana, ela não representa toda a história na realidade, né? Porque o livro de Apocalipse, ele nos dá a imagem de uma cidade-jardim. Nessa cidade tem um jardim, né? Uma vida, o que mostra ali uma certa harmonização, né, entre a cidade e o jardim, né, e a natureza, a criação divina. Então é uma cidade onde o rio de água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de uma rua principal da cidade. E de cada lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então a gente tem essa representação de uma cidade-jardim. E alguns podem até pensar, mas se estamos de passagem por essa terra, se essa terra aqui não vai ser a definitiva, né? Se nós estamos de passagem por essa terra, por que nós devemos nos preocupar então com a natureza? O nosso pensamento cristão, em oposição ao pensamento capitalista, de consumo, do privado, enfim, nos faz pensar na vida de forma comunitária. E, portanto, o coletivo acima da individualidade, né? Nós estamos de passagem, é bem verdade isso. Mas nós devemos pensar não somente nas gerações futuras, mas em toda a comunidade divina. E quando eu falo em comunidade divina, eu quero dizer não só os seres humanos, mas também os animais, as plantas, todo o ecossistema da Terra, né? Se estamos indo embora, que mundo é esse que nós vamos deixar para aqueles que irão depois de nós, ou para aqueles que ainda ficam aqui? Se nós estamos indo embora, que mundo é esse que nós vamos deixar? Né? Uma garrafa, por exemplo, de plástico, que a gente toma uma água e talvez ela tenha uma vida útil ali de uma tarde, né? Que a gente carrega a nossa garrafinha de água plástica ali, toma ela e joga fora. Às vezes ela tem a vida útil de um dia. Essa garrafa, ela vai durar na natureza aproximadamente 400 anos. Um copo descartável, esses que a gente pega às vezes no bebedouro, enfim, um copo descartável, ele tem uma vida útil de 9 segundos. É o tempo de tu pegar o copo, encher ele ali no bebedouro ou com, né, o galão de água, tomar e jogar ele no lixo. A vida útil de um copo descartável é de 9 segundos. E esse copo vai ficar dezenas de anos na natureza, né? Talvez a gente vai morrer, se aposentar e esse copo vai estar aí ainda. É quase que uma herança que a gente deixa para a Terra, né? E daí eu fico pensando quantos copos descartáveis a gente já não usou, né? Quantas garrafas, quantas sacolas plásticas, né? E nesses termos, talvez a raposa lá do Pequeno Príncipe poderia ter dito que nós somos eternamente responsáveis pelo lixo que produzimos, porque ele vai ficar por aí, né? Porque não existe jogar lixo fora. Né? Em se tratando do planeta Terra, não existe fora. Esse lixo vai ficar acumulado em algum lugar. Então ninguém joga o lixo fora. Né? Esse lixo ele vai para algum lugar e a gente está acumulando lixo nessa Terra. Né? Então nós precisamos ter algumas atitudes práticas, né? Mudar um pouco a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a criação, até entendendo o nosso papel de mordomia cristã, com o nosso papel de cuidado com a criação divina e cuidado com o próximo, como eu já falei, né? Então, com base em tudo que foi dito anteriormente, fica explícita a necessidade de adquirirmos uma nova consciência e adotarmos novas práticas amigas da vida, amigas da natureza, amigas de todo o ecossistema, né? E algumas delas, que eu deixo aqui como dica para as irmãs e para os irmãos que estão assistindo, dê preferência
na compra de produtos com processos sustentáveis na sua fabricação. Adote um estilo de vida mais simples, que consuma menos. Diminuir o impacto ambiental também gera em nós menos ansiedade de adquirir as coisas, menos ansiedade de ter coisas, menos ansiedade de ter coisas em casa para arrumar, para organizar. Isso também vai te ajudar, vai ajudar na tua saúde mental, inclusive, E também vai te ajudar a ser um bom mordomo das tuas finanças, usar melhor o teu dinheiro, os teus recursos financeiros, Então, consuma menos, compre o necessário, compre aquilo que é preciso e não aquilo que é supérfluo, Deixe de usar, por exemplo, canudinhos descartáveis, enfim, e passe a utilizar a usar reutilizáveis, Inclusive pode-se usar plástico desde que ele seja reutilizável. Aqui, por exemplo, na nossa igreja, a gente deixou de usar copos descartáveis nas nossas reuniões, a gente não tem mais copos descartáveis, mas nós temos copos plásticos reutilizáveis, que são aqueles copos com plástico mais duro, com uma durabilidade maior, enfim, e que ele pode ser usado várias vezes em diversos encontros, A gente adotou essa prática justamente para acabar com os descartáveis na nossa igreja e não ficar mais comprando copos descartáveis e jogando ele de novo, na natureza. Como eu falei para vocês, esses copos vão ficar aí por décadas, levar sempre, uma canequinha na mochila, enfim, na bolsa e tal, pra gente evitar descartáveis. Propor isso pra sua igreja, propor pra sua igreja, tu que não participa da nossa comunidade, tu que é de uma outra igreja, ou tu que é de um sindicato, de uma empresa, de um partido político, sugere isso pro teu partido, sugere isso pro sindicato, sugere isso pra tua escola, pra tua empresa, que não se use descartáveis nesses lugares, consumir menos sacola plástica no supermercado, comprar uma sacola de pano, uma sacola de tecido, enfim, levar ela sempre contigo. Outra prática que costuma acontecer bastante também, que é bem indicada, é separar o óleo de cozinha, não jogar ele na pia, mas separar ele talvez num outro recipiente e levar ele para um posto de coleta. É bem simples encontrar um posto de coleta na tua cidade, é só fazer uma pesquisa rápida ali no Google, tu já encontra um posto de coleta de óleo de cozinha perto da tua casa. Separar lixo orgânico do reciclável, reciclar o lixo. Pesquisa também na tua cidade se existe também coleta seletiva. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem, na minha rua também passa, e eu moro na periferia de Porto Alegre e passa a coleta seletiva aqui, então aqui em casa a gente faz essa separação de orgânicos e secos, e recicláveis. Consumir menos carne, visitar mais as feiras orgânicas da tua cidade. Uma coisa bem simples que a gente começou aqui em casa há quanto tempo atrás? Há uns 2 anos atrás, talvez. A gente começou aquela campanha do Segunda Sem Carne. Então a gente se obrigou ali a fazer um prato na segunda que não tivesse carne, e daí a gente percebeu que na terça-feira já não tinha carne também, na quarta também já não, e na quinta, e quando a gente viu a gente já estava a semana inteira sem carne, Mas começar com essa campanha foi positivo para nós aqui em casa, Segunda sem carne, tu começa buscando um outro tipo de cardápio, sendo criativo, fazendo uma pesquisa ali no Google sobre como preparar um prato sem carne para segunda-feira, e tu vai perceber que ao longo desse processo tu vai adotando hábitos novos de alimentação. E por que é importante diminuir o consumo de carne? Porque o consumo de carne está diretamente ligado com a questão, primeiro, do desmatamento, que o agronegócio destrói muitas florestas para criar pasto para o gado. Então,
só acontece isso porque o consumo de carne é muito alto, a procura de carne é muito alta, então com o mercado alto vale a pena destruir, né? Vale a pena, entre aspas, né, para o agronegócio destruir florestas para fazer pastagem, porque vai vender bastante carne. Mas se vendesse pouco, não teria uma justificativa, né, para derrubar árvores e fazer pastagem. Outra coisa que a própria criação de gado também ela libera muitos gases que prejudicam também o efeito estufa. Então, é uma outra razão pela qual a gente deveria adotar, né, essa redução do consumo de carne. Usar menos o carro, usar mais transporte coletivo, mais bicicleta. Mas eu quero encerrar, então, lendo alguns versículos, aqui 2 versículos bem curtinhos, e terminar com uma oração. Livro de Sabedoria, capítulo 11, diz: Ó Deus, tu amas todas as coisas, porque tu criastes todas as coisas. Tu não odeias e não afastas ninguém, porque tu és o soberano amante da vida. E no Salmo 104, no verso 24, diz: Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. A terra está repleta das tuas criaturas. Oremos então. Senhor Jesus Cristo, por quem e para quem todas as coisas vieram a existir, tu me criaste e me redimiste, e juntamente com tudo que há no céu e na terra, fizeste-me ser o que hoje eu sou. Tu sabes o que farás comigo e com toda a tua criação. Faze conosco segundo a tua vontade, pelo amor de tua afável misericórdia. Amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e enquanto nós não tivermos aí uma normalização em relação às próprias questões a respeito do coronavírus, nós vamos continuar fazendo essas lives aqui na nossa página, com a nossa comunidade. Então continue acompanhando a nossa página, a nossa comunidade, porque todo final de semana, por volta desse horário, às 20 horas, a gente pretende fazer uma live e nos reunirmos aqui como igreja. A gente sabe que, assim como a nossa comunidade, talvez as igrejas de vocês, as comunidades de vocês cancelaram, né, os seus encontros, os seus cultos, as suas missas, enfim. Então nós convidamos vocês para se reunirem conosco nos sábados à noite, para esse momento de compartilhar, de reflexão, de estudo bíblico e também de oração. Eu agradeço a presença de vocês e a companhia de vocês, e que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Obrigado, bom final de semana. Fiquem com Deus.